Boa noite, meus queridos, tudo bem? Todos estão tranquilos? Chegaram bem? Meus queridos, para mim é um privilégio estar aqui nessa noite para trazer essa mensagem para vocês, a minha primeira vez em 2024, esse ano. E aí eu fiquei pensando, o que eu poderia trazer, que palavra poderia ser essa como um desafio para nossas vidas. E aí, meditando e orando, já tinha aquelas mensagens da carta de Tiago que estamos estudando, já tinha algumas prontas, mas não estava em paz com aquilo. E aí no último domingo de janeiro, o Ariel falou aqui, dentro do contexto da mensagem, ele falou sobre a oração, sobre como adorar a Deus, como louvar a Deus, como pedir perdão dos pecados, separar um tempo para interceder pelas pessoas por problemas de saúde, problemas de relacionamento e assim por diante. Isso mexeu comigo um pouco. E aí domingo passado o Predebon trouxe uma mensagem sobre como buscar mais a Deus, como ser mais parecidos com Cristo. E então eu entendi claramente que eu deveria trazer essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, porque é uma sequência do que já foi falado. E hoje eu entendo que o Espírito Santo está conduzindo para esta mensagem. Como ter mais intimidade com Deus. Eu quero compartilhar com vocês que foi difícil eu preparar essa mensagem. Eu tive uma semana, a última semana, semana passada, que eu estava trabalhando nisso, que, olha, nunca tive assim, tão atacado, eu creio assim, da forma que eu estive atacado. Porque é uma palavra que mexe muito comigo. É um problema que eu também estou enfrentando. E eu quero compartilhar com vocês, talvez você tenha essa mesma dificuldade. Talvez você esteja enfrentando essa mesma situação. Então eu espero que essa mensagem possa edificar a mim e a você. Então para nós começarmos, eu quero fazer essa pergunta para você ir meditando aí no seu coração. Como cultivar e manter a intimidade com Deus? Pensa sobre isso, como cultivar e manter a intimidade com Deus. Parece simples, né? Mas todos nós sabemos que é extremamente difícil nos dias em que nós estamos vivendo. Quais são as principais dificuldades? A falta de tempo, o cansaço, o desânimo, o ativismo do dia a dia. Às vezes a falta de disciplina, a falta de propósito, a falta de foco. Então são muitos problemas que nos acometem a nós nos afastarmos de Deus, a não termos essa prática da intimidade com Deus. São barreiras que nos impedem. E eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Hebreus 12, do versículo 1 ao 6, que vai nos dar uma base para nós mudar essa realidade. Então abram lá, quem não tiver a Bíblia ou não tiver no aplicativo do celular, nós temos aqui na tela, na linguagem NVI, Nova Versão Internacional. Então, Hebreus 12, do 1 ao 6. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram das palavras de ânimo que ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pela tua palavra, Deus, que é profunda, que nos dá direção, que nos envolve, Pai, que abre a nossa mente e o coração. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo ministre aqui essa noite o coração e a mente de cada um, que todos possam sair daqui edificados, que nós possamos entender qual é o propósito, qual é o foco que o Senhor quer de nós. E, Senhor, me usa a mim também como instrumento em tuas mãos,
para que as tuas palavras sejam ditas e não as minhas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, em primeiro, nós precisamos compreender que existem meios e maneira para termos intimidades com Deus. Precisamos criar em nossa mente, em nosso coração, um processo que nos leva a um nível de maturidade cristã, um nível mais profundo. Então eu quero compartilhar com vocês 4 padrões, 4 níveis que vão nos dar uma direção de como ter mais intimidade com o Senhor. E o primeiro nível é reconhecer. Reconhecer. Você deve estar pensando, mas eu já aprendi isso lá no Abismo Ligado, lá quando eu me converti. Reconhecer os meus pecados, reconhecer a Deus como o meu soberano. Sim, nós já aprendemos isso. Mas há muito mais para ser reconhecido. Por exemplo, reconhecer a voz de Deus. Como reconhecer a voz de Deus em meio a tanto barulho? Como reconhecemos a voz de Deus em meio a tantas chamadas pela concorrência? Tantas vantagens oferecidas? As ofertas da concorrência que elas despertam em nós todos os desejos e todos os nossos prazeres do dia a dia nesse mundo. A ambição, a vaidade, o sucesso, a busca pelo reconhecimento da sociedade. Todos esses chamados, todo esse apelo por esse mundo, ele faz com que a gente não ouça a voz de Deus. A gente não consegue entender, reconhecer que há um Deus soberano, um Deus maior. A primeira parte do versículo que nós acabamos de ler, só a primeira parte diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, estamos rodeados por uma multidão que nos controla, que avalia tudo o que fazemos, seja bom ou seja ruim. O homem adquiriu tanto poder, tanto controle sobre o mundo, que às vezes não precisa mais ouvir a Deus, ou pensa que não precisa mais ouvir a Deus. Na grande maioria, não reconhecemos mais quem Deus é e quem é que nos conduz. Nós esquecemos muitas vezes o que vem de Deus e o que vem dos homens. Confundimos. Hoje o homem tem poder para destruir a terra com bombas químicas por 3 vezes. Vocês sabiam? Qualquer país pequeno hoje tem uma bomba atômica. Então, o poderio militar que há hoje poderia destruir a terra 3 vezes. Olha o poder que o homem tem. O homem tem grande poder e controle sobre a mídia, as redes sociais, que controla a humanidade de tal forma que tanto eleva uma pessoa do dia para a noite, como se diz, né? Ou destrói uma pessoa do dia para a noite. Então, é um poder imenso que o homem tem na mão, essa tal da mídia, que está sufocando muita gente, muita gente. O homem tem o controle da sociedade através da economia, do dinheiro, dos números. Tudo gira em torno disso. Se der um problema na economia lá na Europa ou no Japão, a gente sente os efeitos aqui. Então há um controle enorme sobre a humanidade por causa da economia. Todos esses grandes poderes, eles não deixam a gente perceber a grandeza de Deus. Esses grandes poderes do homem fazem com que nos seguem, que não conseguimos enxergar a grandeza de Deus. Ouvimos a sua voz em meio ao caos? Ou será que está tão abafado que nós não conseguimos ouvir mais o Senhor? Quero dar alguns exemplos para você de quantas maneiras Deus nos chama e quantas formas Ele nos fala. Deus nos fala através da Bíblia, através da sua palavra, o manual do cristão. Todo produto que você compra existe um manual. E se você não olhar o manual, você pode correr o risco de estragar o seu produto que você comprou. Mas, em compensação, o ser humano esqueceu do seu próprio manual. Muitos não conhecem o seu manual. Então Deus nos fala através da sua palavra. Deus nos fala através das pessoas. Das pessoas. Deus nos fala através do universo. Olha a imensidão do universo. A lua, as estrelas, os planetas, a própria terra. Deus nos fala através da imensidão do mar. Quem não vê a grandeza de Deus? Deus nos fala através da beleza da natureza. Você olha aquelas flores que às vezes são perfeitas demais para a gente entender como consegue uma flor ter tanta beleza. Uma planta, os animais. Então Deus nos fala através da natureza. E por fim, Deus nos fala por meio do Espírito Santo.
Então olha quantas maneiras Deus nos fala, Deus se apresenta, Deus nos chama. Mas por muitas vezes nós não ouvimos a sua voz. Nós não reconhecemos o seu poder. Talvez você conheça aquela história, ou uma história parecida. Vou contar uma historinha para vocês. De um homem que comprou um carrão super potente, a realização do seu sonho. E então ele pensou, vou sair para dar uma volta. Uma bela noite, estrelada, linda, numa rodovia praticamente vazia, ele saiu com aquele carrão potente e acelerou. Acelerou e acelerou, e de repente brilha no seu rosto uma placa dizendo, diminua a velocidade. Mas ele não deu bola. Ele continuou acelerando. Aí a pouco, outra placa, cuidado, curva perigosa. Mas ele continuou acelerando. Porque ele estava sozinho, estava tão bom, aquela máquina poderosa. Pela terceira vez apareceu uma placa dizendo, pare, cuidado, pista bloqueada, pista interrompida. Que pena. Logo em seguida, ele estava na presença de Deus e, Senhor, como o Senhor me deixou morrer nessa rodovia? Por que o Senhor não me cuidou? Qual vocês acham que foi a resposta de Deus? Ele disse, eu te chamei a primeira vez, cuidado. Eu te chamei a segunda vez, olha o perigo. E eu te chamei a terceira vez, mas você não me ouviu. Você não me deu atenção. E é isso que muitas vezes acontece com as nossas vidas no dia a dia. Então esse é o primeiro nível para nós termos mais intimidade com Deus. É reconhecer a sua voz, a sua grandeza, o seu amor e o seu poder. O segundo nível é esvaziar-se. Na segunda parte do primeiro versículo que nós lemos, diz assim, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Só até aí. Talvez a sua vida, a minha vida, esteja cheia demais. Trabalho, lazer, estudo, esportes, festa com os amigos, Facebook, Instagram, WhatsApp, séries na televisão, etc, etc. Será que essas coisas atrapalham a nossa vida com Deus? Ou talvez você precise esvaziar-se do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da amargura, ou até de se achar o coitadinho, de se achar o centro do universo, tipo o gás da Coca-Cola, que nem os jovens falam, né? Talvez a gente tenha que se esvaziar dessas coisas, porque se nós vivemos cheio das coisas do mundo, não sobra espaço para Deus. Como é que vai sobrar espaço para Deus? Não sobra espaço para mais nada. Estamos cheios. E o nosso exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Filipenses 2, do 5 ao 8. Eu vou resumir só nesses 3 versículos, que diz assim, Filipenses 2, do 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou o ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa foi a obediência, esse foi o esvaziar-se do próprio Jesus Cristo, que é o nosso exemplo. Mas nós conseguimos nos esvaziar? Então, meus queridos, esvaziar-se para nós muitas vezes significa fazer uma limpeza na nossa despensa, que por muitas vezes está lotada, com as prateleiras cheias, e às vezes são muitas coisas que não têm utilidade nenhuma, estão só tomando espaço, não acrescentam nada na minha vida. Nós precisamos fazer uma limpeza, tipo 5S, o descarte, né? Quem trabalha em empresa sabe do que eu estou falando. Primeiro começa pelo descarte, só assim terá espaço para acrescentar as coisas boas que vêm de Deus. Substituímos as coisas desse mundo, do nosso eu, por humildade, sabedoria, compaixão, perdão, misericórdia, amor a Deus e amor ao próximo. Assim, quando nós estivermos vazios, vamos conseguir nos encher dessas coisas. Então esse é o segundo nível para nós termos mais intimidade com Deus. Nos esvaziar-se. O terceiro nível que eu quero compartilhar com vocês é crer, ter fé. A última parte do versículo 1, lá de Hebreus, diz, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta,
E o início do versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, meus queridos, quando nós lemos a Bíblia, quando oramos, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Lá no Salmo 91:7, o Salmo 91:7 vai estar na tela, diz: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Crer, ter fé, é acreditar nessas promessas. Se você não crer que Deus irá protegê-lo, que Jesus voltará e que você será salvo, como pode então ter intimidade com Deus? Como podemos ter intimidade com Deus se não cremos nas suas promessas? Não vamos crer na volta de Jesus, não vamos crer na salvação, não vamos crer em nada. Hebreus 11:6 vai falar o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não cremos, terminou. Não tem mais nada a ser feito. E uma coisa, meus queridos, é acreditar nas promessas da Bíblia. Veja bem, você lê a Bíblia, uma coisa é acreditar. No entanto, outra coisa bem diferente é viver as promessas. Isso é muito diferente. As pesquisas indicam que há aproximadamente 8.810 promessas de Deus para aqueles que creem na sua palavra. Veja bem, 8.800, mais de 8.800 promessas para aqueles que creem na sua palavra. A Bíblia afirma que Deus irá cumprir tudo aquilo que prometeu. Sabe onde está isso? Lá em Números, no capítulo 23, no verso 19. Deus afirma que irá cumprir tudo o que prometeu, dizendo assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E tem muitos outros textos que afirmam que Deus irá cumprir as suas promessas e já cumpriu muitas delas no decorrer do tempo. A intimidade com Deus parte do nosso interior, do mais profundo. É mais profundo que orar e ler a Bíblia. É um processo de preparação e meditação profunda naquilo que Deus é e naquilo que eu sou. Aquilo que eu sou. Não adianta eu ler a Bíblia e orar só com a minha boca. Blá, 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 blá. Não adianta eu ler a Bíblia e orar só com a minha boca. A minha mente e o meu coração estão distantes. Eu quero compartilhar com vocês, essa às vezes é a minha dificuldade. Eu sou muito disciplinado em tirar um tempo para ter um devocional com Deus. Mas às vezes a minha mente, o meu coração foge para tudo que é lado, eu puxo de volta e foge. Isso é importante no nosso tempo com Deus, na intimidade com Deus. Se eu fizer uma oração e a minha mente estiver em outro lugar, se eu ler a Bíblia e o meu coração estiver em outro lugar, são só palavras, da boca para fora. Não vai criar liga, intimidade nenhuma com o Senhor. É necessário compreender a grandeza de Deus e as minhas limitações. E pedir que o Espírito Santo coloque a sua vontade, o seu querer, o seu realizar em mim. Não é eu mesmo pela minha própria carne. É o querer e o realizar de Deus em mim, conforme diz lá em Filipenses 2:13. Para que eu possa experimentar a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Só assim há possibilidade que Deus possa transformar a minha vida. Mas para isso acontecer, eu preciso ter fé, crer e obedecer a palavra de Deus. Senão é em vão. Esse é o terceiro nível. Então é crer e ter fé. E o quarto e último nível é descansar. Está lá em Hebreus, que nós já lemos, do versículo 3 ao 6. Diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Deixa eu fazer uma pausa aqui, ó. Sabemos que não é mais necessário derramar sangue nenhum. Não é mais necessário derramar nada, porque Jesus já fez o sacrifício perfeito. Jesus já venceu essa luta por nós. Não há mais necessidade alguma. Então nós podemos descansar no Senhor. Versículo 5. Vocês esqueceram das palavras de ânimo que Ele dirige a vocês como filhos? Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita
como filho. Muitas vezes nós não entendemos e não aceitamos essa ideia do castigo. Por que somos castigados? Porque somos filhos legítimos. Eu tenho um filho, tenho a honra e o prazer e o orgulho de ter um filho que Deus me deu como uma dádiva do Senhor. Mas mesmo assim, conforme diz a palavra, eu tive que disciplinar o meu filho. E Deus age assim conosco. Porque se fosse o filho do vizinho, eu não estava preocupado em disciplinar. Porque ele não era meu filho legítimo, mas era o meu próprio filho, filho legítimo. Por isso é necessária disciplina. E por que é necessária disciplina? Porque nós somos filhos rebeldes, desobedientes muitas vezes. Por quê? Deus permite então o castigo. Porque nós fizemos escolhas erradas. Fizemos as escolhas erradas e não ouvimos a voz de Deus. Mesmo assim, o Pai nos ama. Mesmo assim, o Senhor nos ama e Ele quer que descansamos nele. Mesmo assim, conforme diz Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aquele pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então mais uma perguntinha para nós. Você consegue descansar à sombra do Todo-Poderoso? Você consegue descansar? Muitas vezes nós vivemos ansiosos, cheios de problemas para resolver no nosso dia a dia. Não cremos, não temos fé o suficiente para viver de acordo com as promessas de Deus. Por quê? Porque perdemos o foco. Perdemos o alvo do nosso Senhor. Estamos olhando para outras direções. Estamos enrolados com as pequenas coisas desse mundo. Às vezes você está enrolado com uma coisa que você acha grande. Deixa eu dar um exemplo de coisa grande. O que a gente conhece da Terra, do globo? A gente conhece a casca da Terra, né? Alguns conhecem mais, outros menos. Alguns já viajaram mais, então conhecem alguns países fora. Outros conhecem algumas cidades aqui do Brasil. Eu nunca viajei para fora muito, então eu conheço mais aqui por perto. Quanto eu conheço? Mesmo com as imagens na televisão, conheço, 1% da Terra. Deus conhece os minerais, Deus conhece as pedras, Deus conhece os micro-organismos que tem na Terra, as minhocas que estão embaixo da Terra. Deus conhece a vegetação, Deus criou todas as coisas. Já falei antes do universo, dos planetas, da grandeza do mar. Então olha a comparação da grandeza de Deus com as pequenas coisas que nós nos preocupamos do dia a dia. Nós estamos preocupados muitas vezes com a água na torneira. Deus está preocupado com as fontes, com a imensidão da água no mundo inteiro. É muita diferença. Por isso nós não precisamos nos preocupar com as pequenas coisas desse mundo. Nós esquecemos muitas vezes que estamos de passagem pela terra. Achamos que vamos criar raízes. Não, nós estamos de passagem pela terra. Não vamos permanecer, não somos daqui. Estamos só aguardando a volta do nosso Senhor. Então temos que parar de ficar perdido igual formiguinhas. Vocês já viram aquelas formiguinhas quando alguém destrói o ninho e elas ficam correndo para tudo que é lado porque elas não sabem mais para onde ir, o caminho delas? Eu creio que muitas vezes Deus olha lá de cima e vê a gente assim, ó, correndo que nem as formiguinhas perdidas nesse mundo. Então tentamos resolver os problemas pela nossa própria força. Pela nossa própria força, pela minha capacidade, pelo meu empenho, pela minha própria carne, pelos meus dons e talentos. Não conseguimos entregar a Deus. Não conseguimos depender de Deus, ouvir a Deus. E por isso não descansamos à sombra do Senhor. Não descansamos à sombra do Todo-Poderoso. Mesmo quando você estiver enfrentando uma situação crítica na sua vida, uma situação grave de saúde, lembre-se de entregar tudo para o Senhor. É Ele quem vai fazer as coisas segundo a sua própria vontade. E nós precisamos confiar nele, nós precisamos nos entregar a Ele. E para concluir, fica a pergunta de novo para nós. Como cultivar e manter a intimidade com Deus? Como nós podemos fazer isso? Primeiro, reconhecendo a sua grandeza. Nós precisamos reconhecer a sua voz, precisamos estar atento à voz de Deus. Atento à voz de Deus. Ele não é um Deus moralista que fica dando ordens e impondo leis. Deus não vai chegar na tua frente dizendo, ó, faz isso, ou faz aquilo. Ele vai sussurrar nos nossos ouvidos, através do Espírito Santo, para que a gente ouça a sua voz. Ele vai sussurrar e nós precisamos ouvir a sua voz. O segundo nível, nós precisamos esvaziar, conforme diz lá no versículo 1, livre-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ou seja, me livrar de tudo aquilo que me tira
o foco, que me tira a direção de ter intimidade com o Senhor. Seja o que for, eu preciso me livrar de tudo isso. O terceiro nível é crer, ter fé. A própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando lemos a Bíblia, quando oramos, precisamos ter fé, crer nas promessas do Senhor, que Ele irá cumprir tudo aquilo que prometeu. Nesse caso, eu preciso esvaziar-se de mim mesmo e não acreditar na falsa segurança que esse mundo me oferece. Eu não posso crer na falsa segurança que esse mundo me oferece com um bom emprego, com uma boa moradia, com um bom veículo, com dinheiro no banco, com investimentos. Isso é uma falsa segurança. Quem sabe quantos são os dias da sua vida? Quem sabe o que será o amanhã? Isso é uma falsa segurança. E o quarto nível, nós precisamos descansar em Deus. Mesmo sendo filhos rebeldes, Ele nos ama e quer que descansamos nele. O Pai deu de presente para nós, de presente. A gente não fez nada, de presente. O seu Filho em sacrifício. Não precisamos mais pagar nada, nem derramar sangue ou qualquer coisa pelos nossos pecados. Só assim podemos descansar no Senhor, nos alegrar nele, ter ânimo e buscar a intimidade com Ele. Por quê? Porque nós estamos descansando no Senhor, confiando no Senhor. Assim ouviremos a sua voz. E para finalizar, eu gostaria que vocês levassem para casa o primeiro versículo de Hebreus que nós lemos e a primeira frase do segundo versículo. Hebreus 12, versículo 1 e a primeira frase do versículo 2, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corremos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Só assim poderemos descansar em Deus, tendo essa intimidade com o Senhor. Amém? Senhor Jesus, eu quero te louvar, ó Pai, e agradecer, porque o Senhor nos ensina claramente, sabiamente, sobre como nos aproximar, nos entregar a Ti, abrir o nosso coração, nos ajoelhar, chorar diante do Senhor, clamar ao Senhor. O Senhor quer isso de nós. O Senhor, como Pai, que tem seus filhos legítimos, que ama seus filhos muito mais do que a nossa compreensão, que tem orgulho dos seus próprios filhos, que sejamos filhos que honram ao Senhor, que quer estar perto do Senhor, nos seus braços, descansando à sua sombra. Eu clamo a Ti, Pai, olha por cada um aqui essa noite, por essa comunidade, Senhor, por esse corpo de Cristo, Pai, para que a Sua vontade seja feita em nós. Eu clamo a Ti, Senhor. Abençoa cada um. Liberta, Pai, a cada um que está enfrentando qualquer dificuldade na sua vida, Pai. Que cada um possa entregar tudo ao Senhor. É isso que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.